Segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso de número 1, diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: seu servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Meus irmãos, vamos orar. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale conosco nessa noite. Maravilhoso, eterno e grandioso Pai, aqui está, meu Deus, a tua palavra, que é poderosa, a tua palavra, meu Deus, que tem o poder, Senhor, de transformar as vidas por intermédio do teu Santo Espírito, meu Pai. Senhor, atenta, meu Deus, nessa noite, para a tua igreja, para os ouvintes da tua palavra. Meu Deus, começa a trabalhar de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, meu Deus, transformando vidas, libertando vidas, restaurando, meu Deus, operando segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Abra, Senhor, a porta do nosso coração e permita que a tua palavra entre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupem vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Estamos alegres, meus irmãos, por mais uma oportunidade a qual Deus nos concede para que aqui juntos possamos estar adorando o nosso Deus
exaltando o seu santo nome. Meus irmãos, aqui estamos diante de uma palavra maravilhosa, como toda a palavra de Deus e eu tenho certeza que o Senhor ele tem uma mensagem a nós, que por intermédio desse texto, desse capítulo, esses 13 versículos que nós acabamos de ler. E nessa noite, baseado neste capítulo 9, eu quero falar algo acerca da restauração, que se fala muito em restauração no Novo Testamento, mas na verdade o Antigo Testamento, quando nós analisamos o texto e interpretamos o texto, nós também vemos que o Senhor Deus ele fala ao nosso coração de uma forma muito poderosa, de uma forma muito grande. E aqui nós vamos nos alegrar nessa noite. E quando nós falamos em restauração, vem o que na nossa mente quando nós falamos restauração? Pois restauração na verdade é tornar, a colocar no seu lugar original, tudo aquilo que tem um formato original, que sai daquele formato, quando nós o colocamos de novo na sua forma original, nós estamos restaurando. E por que aqui nós vamos falar acerca de restauração? Porque, meus irmãos, um que faz restauração, que sempre faz, que restaura, é Deus. Deus é o restaurador, por intermédio do seu Espírito Santo. E Deus ele vai restaurar o quê? O que Deus vai restaurar? Qual a restauração que Deus ele tem a fazer? A restauração que Deus tem a fazer, como diz no livro na carta de Tiago, Deus ele vai restaurar a sua obra que saiu do formato original, da maneira que Deus fez, e entrou em outro formato, em outra área que não é a área voltada para Deus, que não era que é a área que Deus assim ele deixou para o homem, ou seja, o homem ele deixou a santificação e deixou a santidade, a obediência a Deus para se tornar servo, para se tornar escravo do pecado. E o Senhor Deus, então, por intermédio da sua palavra, Deus ele quer restaurar nessa classe, Deus quer restaurar esse algo, essa obra-prima que ele fez com a sua mão, porque a humanidade, os homens, diz Tiago, que é a primícia de toda a criação de Deus. O homem, o ser humano, é um fruto, a primícia de todos os frutos que Deus ele fez. E quando nós olhamos para essa situação, nós não podemos esquecer de como foi o padrão original que Deus fez, aonde está lá no capítulo 2, por exemplo, do livro de Gênesis, quando o Senhor Deus ele faz, o homem, ele cria ali o jardim, ele cria tudo, depois ele faz o homem no último plano, e ele dá ordem para o homem que ele pudesse apacentar, cuidar de tudo aquilo que Deus fez. E no tocante ao trabalho de Adão, diariamente, todos os dias, o Senhor deu a Adão uma ordem dizendo a ele que ele comeria de todos os frutos que houvesse no jardim do Éden. Porém, a árvore que estava no centro do jardim do Éden, a árvore da ciência, que era conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse a Adão que Adão não tocasse ali, porque no dia que ele chegasse perto, que ele tocasse naquele fruto e ele o comesse, ele morreria. Adão observa, ele guarda a palavra de Deus e ele vai trabalhar, vai cuidar de tudo que Deus ali havia colocado na sua mão. No determinado tempo posterior, Deus faz uma disjuntora. Deus prepara uma esposa a Adão. E a Bíblia diz que Adão então fica feliz com aquele presente de Deus e diz que essa então seria carne da minha carne, osso dos meus ossos, e ela chamaria varoa porque foi concebida do varão. E veja, meus amados e queridos irmãos, que este casal agora vão viver uma vida esplêndida, uma vida repleta da presença e da glória de Deus. Este casal não vai ter ausência de nada, porque, meus amados e queridos irmãos, preste atenção, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo a nós, que nós, tendo o que comer e o que
investir, está ótimo, está de bom tamanho. E uma coisa na vida do crente que faz a diferença nesse mundo de trevas é a presença de Deus na nossa vida. É a presença do Espírito Santo na nossa vida faz toda essa diferença. Observa que Adão e Eva não precisavam de muita coisa para ser feliz. Adão e Eva tinham a presença plena de Deus em suas vidas. Eles não precisavam de nada, viviam felizes, viviam em paz. Só que, presta bem atenção uma coisa, eu sempre gosto de frisar que um dos momentos, ou uma das fases que os crentes sempre caem, que os crentes sempre são derrotados, é no momento da bonança, é no momento da fartura, é no momento que as coisas estão indo bem, é no momento que o vento está soprando ao contrário. Então eu digo aos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, estejam atentos, vigiem no momento da providência, no momento da prosperidade, no momento da bênção. Estejam atentos, estejam apercebidos, porque é nesse momento que o diabo mais vai lutar para te derrubar, para te tirar da presença de Deus, para te destruir. Não que não agirá em outros meios, em outras situações, mas no momento da bênção, da prosperidade, é o momento que o diabo mais irá agir na vida das pessoas. Neste momento de bênção, neste momento de alegria, de paz, a Bíblia diz que no capítulo 3, que a serpente, ela vai tentar enganar, ela vai conversar, ela vai dialogar com Eva, ela vai fazer uma amizade com Eva, e ela vai chegar no momento que vai discutir acerca da criação de Deus, acerca das obras que Deus fizera. E agora a serpente vai direto no foco, naquilo que Deus havia ordenado a Adão, a mulher, que não tocasse naquela árvore do conhecimento, a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. E ela vai dizer para a mulher, dizendo: olha, eu te garanto que tu podes comer, tu pode tocar, pode comer, eu garanto que mal algum não vai lhe suceder, eu garanto. Peraí, mas quem é a serpente? Que poder a serpente tem para substituir a palavra de Deus? Hoje nós olhamos para essa palavra e nós vemos como o diabo trabalha, como Satanás ele trabalha na terra, na vida do povo, contra a igreja de Deus. Nós dissemos também da mesma forma, que poder Satanás tem para persuadir a mente do homem, para convencer o homem que o pecado não lhe faz mal, que o pecado não lhe trará nenhuma consequência, que o pecado dá prazer. E por mais incrível que pareça, o diabo, por ser um ser criado como a serpente lá no Éden, ele tem o poder de manipular a mente do homem, a minha, a tua, a nossa, do mundo inteiro, para que desobedeçam a ordem do Eterno, do Todo-Poderoso, e obedeça a sua ordem e façam a sua vontade. O diabo ele tem esse poder de persuasão, e veja que ele conseguiu persuadir Eva, de maneira que Eva comeu, desobedeceu a Deus, também ofereceu a Adão, Adão comeu e desobedeceu ao Senhor. O que vai acontecer agora, meus irmãos? Aquele formato original de Deus agora foi desfeito. Aquele homem santo, aquele homem íntegro, aquele homem obediente, aquele homem irrepreensível, aquele homem puro, agora já não é mais a mesma pessoa, porque a partir do momento que comeram do fruto, a Bíblia diz que os olhos de Adão, os olhos de Eva, os olhos de ambos se abriram, e Adão olha para Eva e vê que Eva está nua. Eva olha para Adão e vê que Adão está nu.
E agora vem a preocupação: a viração do dia chegará, e o Senhor, o Eterno, Ele vai vir, Ele vai colocar o seu trono no jardim, Ele vai assentar, Ele vai conversar conosco. E o que nós falaremos ao Senhor? Nós vamos ficar com vergonha. Ué, será que eles ficaram nus a partir do momento que eles comeram? Será que a comida engoliu os seus trajes? Ou será que Deus não os havia formado daquela maneira? Será que Deus não havia feito daquela forma? Será que Deus só enxerga o exterior e não o interior? Observa que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que a partir daquele momento eles têm medo, os seus olhos foram abertos e eles entenderam acerca do bem e acerca do mal. E naquele momento eles vão procurar folhas de figueira para que eles pudessem moldar uma veste, para que quando se apresentassem diante de Deus, eles não se apresentassem nu, que o Senhor não visse a sua vergonha. Interessante, amados e queridos irmãos, que a partir de então o homem ele cai. A partir daquele momento o pecado entra na vida do homem. A partir daquele momento o homem deixa de ser um ser puro, de ser um ser santo, um ser irrepreensível, um ser inocente. A época da inocência agora chega no fim e começa agora uma nova era. E essa nova era, ela está até os dias de hoje, irá até o dia final, e nós estamos nessa era do pecado. E detalhe, baseado nessa era do pecado, o Senhor Deus diz no capítulo 3, no verso de número 15 de Gênesis, que ia chegar um dia que do ventre da mulher ia nascer um varão, ia nascer um homem, que esse homem ele iria pisar a cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. O Senhor Deus, Ele está dizendo, Ele está fazendo uma promessa, que era uma promessa posterior, uma promessa milenar, que iria nascer de uma mulher, um varão, um homem, e que esse homem iria ferir a cabeça da serpente, aquela que enganou o homem, que enganou Eva, que ela seria subjugada, que ela seria condenada, e que ela seria, segundo Apocalipse, lançada no lago de fogo e enxofre. Essa é a promessa feita à serpente, ao dragão, ao diabo e Satanás. E preste bem atenção que a partir então da vinda de Jesus, a partir de quando Jesus ele nasce, a obra de Jesus agora é restaurar o ser humano, é pegar o ser humano que está numa forma, numa avessa, numa forma ao contrário, e transformar, trazer aquele homem para uma forma original, uma forma como Deus ele quer. E detalhe, é fácil restaurar? Não, não é fácil. Vamos restaurar um carro. É fácil restaurar um carro? Não é fácil restaurar um carro. Tem todo um processo, não é brincadeira. Tem que ter uma pessoa que é perito para deixar um algo que sofreu ali, enfim, né, uma grande batida, que passou por um processo e deixar tão novo quanto antes ou melhor. Alguém restaurar uma casa, um imóvel, ou enfim, tudo que fala em restauração não é brincadeira, é difícil. E quando nós falamos em restauração, nós olhamos aqui para esse texto, para esse capítulo 9, e o que isso tem a ver em restauração? Meus irmãos, esse texto aqui é muito profundo, porque ele começa falando para nós que Davi agora, ele ocupa, né? Davi ele recebeu 3 unções até chegar aqui como rei de Israel, né? De todo o reino. Aqui Davi ele está em Jerusalém. Davi agora ele ocupa o trono em Jerusalém,
E Davi agora ele tem poder sobre toda a nação. Davi agora é o grande rei. E o que acontece? Quando Davi ele toma posse, quando Davi está no trono, a Bíblia diz que Davi ele vai perguntar se há porventura alguém que ficou da casa de Saul, para que Davi fizesse um benefício a essa pessoa por amor a Jonatas. Davi sabia que todos haviam morrido, que Saul havia morrido, os seus filhos, filhas, enfim, todos haviam morrido. Mas Davi pergunta: há alguém da casa de Saul para que eu possa agir, que eu possa fazer de misericórdia, agir de misericórdia com essa pessoa? E presta atenção que a palavra do Senhor vai dizer para nós que havia um servo que era da casa de Saul. Havia um homem que havia trabalhado para Saul, cujo nome, diz aqui a palavra de Deus, era Ziba. E então Davi manda chamar Ziba, que Ziba viesse à presença do rei. E quando ele chega, Davi pergunta: és tu Ziba? Ele diz: teu servo, meu senhor. Davi vai perguntar para Ziba: Ziba, a propósito, alguém da descendência de Saul, da casa de Saul, para que eu haja de benignidade com ele, para que eu faça caridade, para que eu abençoe, tem alguém? E a Bíblia diz que Ziba, então, ele vai dizer para Davi: olha, Davi, ainda há um filho, e esse filho é de Jonatas. Porém, esse filho é aleijado de ambos os pés. Será por que Ziba vai dizer para Davi que o filho de Jonatas tinha um filho e esse filho era aleijado de ambos os pés? Será que era para tentar impedir com que Davi trouxesse esse homem e Ziba perdesse alguns privilégios, como toda a terra de Saul? Eu não sei, mas ele vai dizer que esse homem, ele era aleijado de ambos os pés. Davi vai perguntar: onde está então esse homem? E ele vai dizer: este homem, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O que vai acontecer? Davi vai dizer: traga ele, busque ele, traga ele à minha presença, para que eu haja com ele de benignidade. Porém, meus irmãos, eu anotei aqui alguma coisa acerca, para abrir mais o nosso entendimento. A primeira coisa, Mefibosete, ele era da descendência real, ele tinha sangue real nas suas veias, porque ele era neto de Saul, era filho de Jonatas, filho de Saul. Ele tinha sangue real. E o que acontece? Ele estava vivendo como um camponês, ele estava vivendo de favor, ele estava numa casa, estava bem, mas ali não era o lugar dele, porque ele tinha sangue real. Aonde que era o lugar dele? Era num palácio, era junto com o rei, era como príncipe, mas ele estava vivendo como servo. E o que vai acontecer? A vida dele precisava ser restaurada, ele precisava voltar ao estado originário, da onde ele, como ele nasceu, vivia no palácio, comia ao redor da mesa com seu pai, com seu avô, enfim. Só que agora ele estava vivendo como servo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nessa noite que o Senhor te trouxe aqui neste lugar, porque o Senhor, ele quer restaurar a tua vida. Olha para você, lembra das promessas que Deus lhe fez. Deus te chamou por cabeça, Deus não te chamou por cauda. Só que não sei o que houve, as consequências da vida, você tem vivido como cauda. Mas o Senhor está dizendo que nessa noite Ele quer te restaurar, e Ele te colocará como cabeça, Ele te colocará para liderar, Ele te colocará
seja, Deus mudará o teu cativeiro. Será que você crê na palavra de Deus? Será que você pode exaltar o nome do Senhor nessa noite? Exalte. Quem precisava da restauração, quem necessitava, era Mefibosete. E o que quer dizer o nome de Mefibosete? Este nome, Mefibosete, quer dizer coisa vergonhosa. Por que coisa vergonhosa, meus irmãos? Não é que Mefibosete era horrível a sua aparência, ele era da descendência real, ele tinha uma aparência, talvez de gentil aspecto. Ué, mas por que recebeu o nome de Mefibosete? Porque ele sofreu. A Bíblia diz lá atrás, aqui no começo do capítulo desse livro, que ele sofre um acidente quando está tendo a guerra ali contra a sua família. Ele sofre ali um acidente e perde as suas pernas. O nome foi dado antes, não depois. Será que isso então era uma profecia? O nome era uma profecia que ele passaria por um processo e perderia as suas pernas. Então ele recebe esse nome de coisa vergonhosa. Mas enfim, isso é só questionamento, não sabemos. O outro ponto principal, a Bíblia vai dizer que ele agora estava morando como servo em Lodebar. E quando nós falamos em Lodebar significa sem pastagem, ou seja, uma terra seca. Mas não que exatamente aquele lugar era um lugar estéril, não exatamente que aquele lugar não havia comida, não havia animais, não havia água. Havia, mas o nome do lugar Lodebar quer dizer sem pastagem. Ele estava morando neste lugar. O terceiro ponto interessante, Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto era, ele mesmo diz que ele era um cão morto. Ou seja, ele era aleijado de ambos os pés, ele era um cão morto, ou seja, ele não oferecia nenhum risco para o rei. Ele era apenas um servo, como ele mesmo expõe, e que o rei não precisava se preocupar, porque em hipótese alguma ele faria alguma rebelião contra o rei. Veja, meus amados, que o rei tem uma visão. O rei olha, lembra, e o rei agora quer restaurar, quer fazer uma restauração na vida de Mefibosete. Só que Mefibosete pensa diferente. Ele pensa que o rei o queria matar, queria vingar, porque Saul muito tempo perseguiu Davi. Agora Davi está no trono, Davi quer exterminar todos que eram da casa de Saul. Ele pensa dessa forma. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Da mesma forma que o rei Davi estava de olho em Mefibosete, o nosso Deus, por intermédio de Jesus Cristo, também está de olho em você. O Senhor está de olho, Ele não quer te lançar do inferno, Ele não quer te condenar. O Senhor está de olho em você, sabe por quê? Porque Deus quer te restaurar, porque você é servo, você é serva. Ele quer te colocar diante da mesa para que você coma diariamente, continuamente com Ele. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer mudar a tua história. Por isso eu te digo, não tenha medo, não fuja da presença do Rei, mas abra o teu coração e diga: Rei, eis-me aqui o teu servo, cumpra-se na minha vida a tua vontade. Capratobia, Camassúria dos Candarábia, Surimicanta, Labaia. Louvado seja o nome do Senhor. E preste atenção, uma coisa que é interessante. A palavra de Deus mostra para nós, veja o quarto ponto, que este homem, Mefibosete, ele era descendente do inimigo do rei. Ele era da descendência de Saul. Porém, a Bíblia diz que ele era aleijado e desprezível.
Presta bem atenção, meus irmãos. O medo dele, como eu falei antes, repito, era porque era da descendência do pior inimigo de Davi, chamado Saul. Davi fugiu. Davi passou por vários processos para poder fugir da presença de Saul, para não matar até mesmo Saul. Agora então nós vemos que este homem é aleijado e desprezível e não ia trazer nenhum tipo de problema para Davi. O próximo ponto é: externamente ele era incapaz de viver uma vida real, pois era aleijado de ambos os pés. Internamente ele reconhecia que nenhuma bondade do rei, que não merecia nenhuma bondade do rei, pois ele era tido como um cão morto. Observa que nós também, mediante as promessas de Deus na nossa vida, nós olhamos e dissemos: Senhor, quem sou eu para que tal coisa o Senhor queira fazer na minha vida? Senhor, eu sou um exímio pecador. Senhor, eu sou tão falho. Por que, Senhor, essa promessa tão grande? Por que, Senhor, essa obra, essa responsabilidade? Meus irmãos, porque Deus olhou para você, Deus olhou para nós e Deus se agradou. Deus não está olhando para a forma que você está, Deus não está olhando para a forma que você anda, Deus não está olhando para a forma que você pensa, Deus não está olhando para a forma que você age, para a forma que você vive, mas Deus está te fazendo uma promessa. Sabe por quê? Porque nada ficará como está hoje a tua vida, nada vai ficar como está hoje. Sabe por quê? Porque o capítulo 5, verso 17 de 2 Coríntios, a palavra de Deus, ela é clara em dizer para nós que as coisas velhas se passaram e todas as coisas se tornam novas. Não olhe, não se preocupe com a tua vida: Senhor, mas eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo. Não se preocupe, abra o teu coração, aceita o chamado do rei e deixa ele fazer a obra na tua vida. Ele sabe que você é pecador, ele sabe que você mente, ele sabe que você é errado, ele sabe que você prostitui, ele sabe que você joga, ele sabe que você não tem domínio próprio, mas ele vai mudar a tua vida, ele te fará um servo dele, não um servo do diabo. Deus, ele tem esse poder, tenha certeza, você vai ver o agir de Deus na tua vida. Quem crê, louva e exalta a Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Preste atenção, tudo isso retrata a posição de pecador que o Senhor Deus, ele busca até o dia de hoje. Isso é um retrato de cada um de nós. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo patamar, todos nós necessitamos das misericórdias de Deus, pois elas são as razões de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor toda manhã elas se renovam. E uma coisa, o pecador é descendência do primeiro Adão e é o inimigo de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós em Romanos 5, versículos de número 12. Está escrito assim: olha, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui está a raiz, né, o princípio de tudo que nós temos vivido. O capítulo de número 8, o versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nenhum que está na carne pode agradar o Senhor. E detalhe, meus irmãos, como é terrivelmente, como nós, na
da verdade, somos terrivelmente aleijados, coxos, desprezíveis, como Mefibosete. Todos nós somos como ele, mas os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, porque nós somos preciosos ao Senhor. Nós somos obras-primas de Deus. Romanos capítulo 5, no versículo de número 6, diz assim: olha, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se isso não é amor de Deus por nós, se não é Deus querendo restaurar a sua obra, os seus filhos, eu não sei mais o que é. Observa, meus amados irmãos, que além disso, o pecador habita feliz nas trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. E quando nós falamos o pecador, é a pessoa que não tem Jesus, é a pessoa que diz: eu tenho Deus no meu coração, e tá bom, eu tenho Deus no coração, tá bom. Mas eu quero dizer, você está feliz da maneira que você está vivendo? Você diz: eu estou. Então, quando eu digo que o pecador, ele vive feliz nas trevas, é porque a Bíblia diz isso. Você acha que o mundo que você está vivendo é bom? Você está no mundo de trevas, você está no lamaçal de pecado. A palavra do Senhor fala para nós aqui em João, volta um pouquinho aí, João 3,19. Olha que o evangelista João, ele deixou escrito, veja se Deus, ele não tem razão no que ele fala acerca da sua palavra. 3,19 diz assim: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Peraí, se os homens, eles amam mais as trevas, a luz veio, só que os homens não quiseram a luz. Quem é a luz? Jesus. Os homens não quiseram a luz, eles, diz a Bíblia que eles amaram mais as trevas do que a luz. Isso quer dizer o quê? Que o ser humano, de forma geral, eles têm mais prazer nas trevas. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, nas trevas, tudo que o homem faz está oculto. Tudo que as pessoas querem fazer de errado, as pessoas fazem nas trevas, faz escondido. Trevas quer dizer escondido, lugar oculto, fora dos olhos de alguém que tem poder sobre eles. Então, quando diz eles amaram mais as trevas do que a luz, sabe por quê? Porque a princípio as trevas não traz nenhum tipo de condenação, as trevas não revelam nada que ele ou ela faz, as trevas esconde tudo. Por isso que eles amaram mais as trevas do que a luz. Observa bem uma coisa que é interessante, que nas trevas é onde reina a morte. Olha o capítulo 6 de João, o versículo 23, observa comigo. Diz assim, 6:23 de João: contudo, aliás, perdão, meus irmãos, Romanos 6:23, aqui ó, 6:23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
salário do pecado é a morte. Aqueles que vivem em trevas, que amam as trevas, o salário pelas suas obras praticadas nas trevas será a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, não merecendo nada senão a justa condenação de Deus. Então, todos aqueles que rejeitam a luz, todos aqueles que rejeitam a restauração de Deus, eles não merecem nada mais a não ser a condenação, e a condenação eterna. Quero dizer uma coisa, que Deus, ele não é mau. Às vezes alguém pode olhar e dizer: pastor, mas o senhor só prega a ira de Deus. Não, meus irmãos, nós não pregamos a ira de Deus, nós pregamos que o homem, ele precisa ser restaurado para ele não sofrer a consequência dos seus erros, dos seus pecados. Porque a Bíblia diz para nós que a ira de Deus, ela há de ser manifestada sobre os filhos da desobediência. Então, se nós não formos restaurados, se nós não sairmos da desobediência e voltarmos à obediência, a viver como Deus quer, nós iremos sofrer a ira de Deus. Eu quero encerrar fazendo 6 considerações acerca da situação de Mefibosete, o que a restauração dele, o que essa restauração trouxe para ele, e também acontece de igual forma nas nossas vidas. A primeira coisa, a restauração era uma conversão nítida na vida de Mefibosete, versículo 8 e versículo 9, era algo nítido. Como a conversão traz mudanças radicais na vida do salvo, vistas no arrependimento do pecado e a fé no Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, 2 Coríntios, já falei, mas deixa eu mostrar aqui, 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa transformação é algo interno que revela, que vai resplandecer no nosso exterior, que as pessoas irão ver que de fato houve uma restauração na nossa vida. Por exemplo, você que antes vivia uma vida perdida, vivia uma vida dissoluta, e hoje você vive na presença de Deus, o Senhor estendeu as mãos, o Senhor te recolheu, o Senhor salvou a tua alma. Hoje você é um novo homem, uma nova mulher. As pessoas olham para você e dizem: meu Deus, é você mesmo, eu não acredito como você está bonita. Nossa, você está com brilho, né? Você está com uma visão diferente. Meu Deus, olha como que ele está diferente, como que ele ficou bonito. Ficou mais novo, você está mais nova. Mas por quê, meus irmãos? Porque o que envelhece o homem, o que envelhece a mulher, o que acaba com nós é o pecado. Então, quanto mais nós nos santificamos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus em obediência, em santificação, em amor, mais nós vamos ficando limpos do pecado e mais nós vamos nos aparentando com Deus. Assim foi a vida de Mefibosete. Segundo ponto, a restauração fez com que Mefibosete fosse posto na casa do rei, ou na casa de Davi, como fala o versículo 11. Como a salvação faz com que o pecador seja feito justo e posto diante de Deus, ou seja, ele é justificado. Veja, por exemplo, Romanos 5, versículos de número 1, diz o apóstolo Paulo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o ímpio ele não tem fé. Aliás, que o ímpio ele não tem paz. O ímpio ele só terá paz depois que ele for justificado. E depois, então, que ele for justificado, a Bíblia diz que então ele terá paz com Deus. É necessário nós passarmos por esse processo, adquirimos a fé. Outra situação, a restauração, o terceiro ponto, a restauração fez com que Mefibosete fosse considerado como filho amado do rei. No versículo 11, Davi diz: pois comerá a minha mesa como um dos meus filhos, como um dos filhos do rei. Um homem que vivia como servo em Lodebar, na casa de Maquir, um homem que não tinha esperança mais de entrar no palácio real, que estava aguardando a morte, ele agora é justificado, ele agora é restaurado, ele agora chega no lugar que já era dele antes, que ele nunca imaginava voltar, mas os olhos do rei estavam sobre ele, ele foi restaurado. Como um dos filhos do rei, como a salvação é vista na adoração ou na adoção de filhos por Jesus Cristo. Olha o que Paulo, ele escreve a nós, o que ele deixa a nós aqui em Gálatas, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, ele diz dessa forma: e porque sois filhos de Deus, aliás, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Está vendo? Porque sois filhos. Capítulo 4, verso 6 de Gálatas. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, ou seja, o Espírito Santo. Meus irmãos, isso é coisa linda. Veja o amor de Deus. Veja que quando o Senhor nos chama, o próprio Deus, ele vai mudando a nossa vida. Deus vai transformando. Nós vamos passando por fases, até nós chegarmos na estrutura de varão perfeito, como o próprio Jesus ele diz para nós. E veja outra coisa, em 1 João, no capítulo 3, 1 João lá no fim, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 1 e 2 diz: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, hoje nós somos filhos de Deus, mas quando o Senhor Ele se manifestar, nós seremos verdadeiramente como Ele. Antes nós éramos criatura, hoje nós somos filhos, mas amanhã nós seremos como Ele. Veja que nós vamos passando, é um processo. Criatura, filhos, e amanhã como Ele é. Da maneira que Ele se manifestar, nós seremos como Ele. Outra situação, o quarto ponto, a restauração fez com que Mefibosete viesse a viver bem diferente da vida que ele vivia em Lodebar, no lugar sem pastagem, para viver na cidade de Jerusalém, ou seja, Jerusalém significa cidade de paz. Assim como a salvação santifica os em Cristo, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Provérbios, no capítulo 4, Provérbios capítulo 4, versículos de número 18, diz assim a palavra de Deus: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais
até ser dia perfeito. 1 Coríntios capítulo 1, no verso de número 1, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes. Veja, ele está dizendo aqui a primeira parte que Paulo, ele é chamado apóstolo. Então, quem era Paulo? E aonde Paulo chegou como apóstolo? Paulo era Saulo, Paulo era um perseguidor da igreja, mas o Senhor o transformou, Deus restaurou, porque Deus tinha uma obra na vida dele, a qual ele não imaginava. O outro ponto, 2 Coríntios 6,14, que diz assim a palavra de Deus: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então o Senhor Deus, Ele nos chamou para nós sermos separados, para nós sermos diferentes, para nós sermos luz desse mundo e não sermos treva. O quinto ponto, penúltimo, a restauração fez com que Mefibosete viesse a ter uma eterna posição diante do rei. No versículo 13, quando ele diz: sempre estará de contínuo na minha mesa. Como a salvação traz o pecador a glorificação eterna diante de Deus, assim estaremos para sempre com o Senhor, como diz 1 Tessalonicenses 4,17. Essa glorificação, como quando diz Paulo, nós estaremos sempre ou eternamente com o Senhor, aonde nós estaremos glorificando o Senhor para todo sempre. Último ponto, a restauração fez com que Mefibosete sempre comesse a mesa do rei, no versículo 12. Assim como a salvação preserva os salvos para perseverar em obediência. Aqui é a última base em Judas. Judas está antes de Apocalipse, no versículos de número 24 e 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, abra o teu coração. Talvez você ache que a tua vida não tem mais jeito. Talvez você ache que agora é só morrer, é tirar a tua vida, ou enfim. Eu quero dizer para você que Deus tem algo muito importante, muito lindo para a tua vida. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer mudar essa vida de tristeza, de derrota, essa vida que você não tem mais prazer. Deus quer te dar prazer, quer te dar alegria para você viver não mais para o mundo, mas viver para Ele. Então nessa noite, abra o teu coração, pois o escritor aos Hebreus diz que quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Que o teu coração esteja aberto à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? As palmas bem alegres para Jesus, as horas foram embora.